O tema da nossa mensagem hoje é a fé que confia no Deus do impossível. Há um Deus conhecido na Bíblia, que é o Deus do impossível. Se por acaso você chegou aqui nesta manhã, você que vai ouvir esta mensagem, está passando algumas situações ou várias situações em que você chegou à conclusão: isto é impossível. Eu quero dizer para você que o Deus pregado nesse lugar é o Deus do impossível. Aleluia. Amém. E eu creio que se você abrir o coração a esse Deus, no final desta mensagem você vai mudar a sua maneira de falar. Aquilo que você está dizendo é impossível, você vai começar a falar: é possível. Amém. É possível, é possível, porque tudo é possível para Deus. Talvez uma enfermidade, talvez um problema de relacionamento familiar, talvez um problema no emprego, talvez um problema financeiro. Você olha e você fala: não tem jeito, mas olhando para Deus você vai dizer: tem jeito sim. Amém. É possível sim. Aleluia. Paulo está falando da justificação. Paulo está falando de como a única maneira do homem se tornar justo aos olhos de Deus. E ao falar sobre esse tema tão importante, Paulo abre um parênteses no capítulo 4 e nos apresenta uma ilustração de um homem que foi justificado. E o nome desse homem é Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus, ele foi chamado para caminhar com Deus quando ele tinha 75 anos. Ele não era nem um jovenzinho, nem um adolescente, ele não era nem um adulto qualquer. Ele morava no meio de um povo que era idólatra, era um povo que não sabia do Deus verdadeiro, e de repente Deus o chama. Você, eu, nós que estamos já na hora extra, conforme o Cícero diz. Ele tem 75. 75. Nós que muitas vezes pensamos assim: para nós agora é só sentar e esperar a morte chegar. Eu quero dizer para você: não. Amém. Se você está vivo é porque Deus continua tendo um plano para a tua vida. Aleluia. Amém. Abraão tinha 75 anos. E Abraão, ali em Gênesis 17, ele foi chamado pelo próprio Deus como pai das nações, sendo que ele não tinha nenhum filho. A profecia de Deus não vem sobre aquilo que os nossos olhos acham ser possível. A profecia de Deus vem para nós, para nos conduzir à fé de acreditar que Ele é Deus e Ele faz o impossível acontecer. Amém? Amém. Então esse exemplo de Abraão nos ensina como ser justificados, nos ensina como confiar nesse Deus do impossível, como ser justificado pela fé. E o primeiro ponto da nossa mensagem é fé em Deus que dá vida aos mortos. Olha o que está escrito no verso 17: fé em Deus que dá vida aos mortos. A gente ouve por aí um ditado muito conhecido, que a morte, chegou a morte, acabou. A morte não tem mais jeito. Mas nós vamos ver aqui, pelo texto da palavra de Deus e pela vida de Abraão, que mesmo depois da morte, é possível Deus trazer vida. Vocês lembram ali da história de Lázaro? 4 dias, havia morrido 4 dias, gerando mal, e Jesus fala: tira a pedra do sepulcro, e Jesus dá a ordem: Lázaro, vem para fora, e ele ressuscitou. Se você tem algum sonho na sua vida colocado por Deus no seu coração, e o tempo está passando e talvez você esteja chegando à conclusão: acho que não era de Deus,
O sonho está morrendo dentro de mim. Hoje Deus vai ressuscitar esse sonho. Amém. Amém. Fé em Deus que dá vida aos mortos. Verso 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, citando lá o Antigo Testamento, perante aquele no qual creu. Abraão creu, Abraão teve fé. Jesus Cristo perguntou: porventura acharei fé? Jesus, quando voltar, será que ele vai achar fé nesse mundo? Até no meio dos crentes a gente quase não acha mais fé. As pessoas estão acreditando no seu próprio esforço, na sua vontade, no seu conhecimento, na sua experiência. Mas nós temos que ser conhecidos como um povo de fé. Amém. O mundo todo pode dizer não, nós dizemos sim. O mundo todo pode dizer não tem mais jeito, nós falamos tem sim, Senhor. Amém. O mundo pode falar morreu, acabou. Nós temos que falar em Cristo Jesus há poder para ressuscitar. Aleluia. Ele creu, Abraão creu. Que Deus é esse? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você crê nisso? O exemplo de Abraão, ele teve um filho, impossível, daqui a pouco a gente já vai falar, aos olhos humanos. E quando esse filho estava por volta de 14 anos, Deus falou para ele: Abraão, sacrifica Isaque, seu filho. Era o filho da promessa. Que coisa, humanamente falando, chega até a beirar ao absurdo. Deus, como? Mas Abraão creu. E Abraão pegou o seu filho, o seu único filho, e vai caminhando com os seus servos, com um pouquinho de lenha, caminhada por 3 dias, assim como Jesus esteve por 3 dias ali morto. Aquele homem chega ali no pé daquele morro, daquela pequena montanha, e ele dá ordem para os empregados: fiquem aqui, eu e Isaque, meu filho, nós vamos ali fazer o sacrifício e nós voltaremos. Ele não falou: eu vou voltar. Amém. Ele estava indo sacrificar o seu filho, matar o seu filho por ordem de Deus, mas ele cria que mesmo depois de morto, Deus tinha poder para ressuscitar Isaque. Por isso que aqui está dizendo: o Deus que vivifica os mortos. Vamos sair daqui hoje vivificados pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Vivificados pelo Espírito Santo de Deus. E ele subiu lá, e de repente, aquela criança, naquela época, 14 anos, era uma criança ainda, olhou para o pai, olhou ali para o cutelo, para uma faca que seria feita como sacrifício, olhou ali para a lenha, e cadê o sacrifício? Cadê o animal? Cadê o cordeiro? Pai, onde está o cordeirinho para ser sacrificado? E aquele homem disse: Deus proverá. Será que você pode falar isso hoje? Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Amém. Aleluia. E chega ali, ele amarra o menino, coloca ali em cima daquelas lenhas para sacrificá-lo, levanta aquele cutelo, a faca, e na hora que ele vai sacrificar, eu creio que ele foi determinado a obedecer Deus 100%. Ele não ficou ali questionando: mas Deus, por que isso? Os ditados de Deus, a família em primeiro lugar. O Senhor em primeiro lugar minha família. Deus é o filho da promessa. Deus é o que o Senhor está querendo fazer. Mas a hora que ele levanta o cutelo,
Anjo do Senhor, a voz do Senhor vem. Aleluia. Talvez você esteja nesse momento na sua vida. Talvez você esteja ali na beira do precipício. Mas eu quero dizer para você: Deus está vendo. Amém. Deus sabe tudo. Ele está no controle. E aí então ali embrenhado ali naquelas arbustos ali, naqueles galhos ali, o sacrifício Deus proveu. Amém. Você acredita nisso? Eu acredito. Tem um testemunho que eu gosto muito, e sempre que eu falo sobre isso eu lembro. Um músico, lá nos Estados Unidos, tinha uma banda que tocava nos bares, etc, etc. Esse músico, ele disse que ele parou de tocar ali porque ele via o baterista, nada contra os bateristas, mas ele ficava impressionado e ele pensava assim: é possessão demoníaca. E ele compilou, ele compôs algumas músicas, tudo ali com notas, aquela coisa de músico profissional, e mandou para como é que chama essas? Gravadoras. E nesse meio tempo ele se converteu. Ele se converteu e ele começou a caminhar com Jesus, ele começou a falar com Jesus, ele começou a ter ricas experiências com Jesus. E nesse meio tempo ele recebe aquela pasta ali, os mais antigos sabem do que eu estou falando, aquelas pastas que vêm com folhas de plástico, que você coloca as folhas dentro, com as partituras, e ele foi aprovado para gravar da gravadora, e ele ficou muito feliz com aquilo, e ele estava orando, agradecendo a Deus, e Deus falou para ele: joga no rio esta pasta. Aí ele falou: Deus, ele falou: pode jogar. E próximo à casa dele tinha um rio, e ele morava bem perto, uma cidade antes ali da praia, e aquele rio desembocava ali no oceano. E ele contando, a gente morria da risada, porque ele ia falando para Deus: Deus, o Senhor está fazendo comigo aquilo que o Senhor fez com Abraão, o Senhor está provando a minha fé, mas eu acredito que eu vou chegar lá na hora de jogar, o Senhor vai enviar um anjo, e o anjo vai falar: não precisa, não precisa. E ele foi nessa expectativa, e quando ele chegou ali na beirada do rio, ele falou: Deus, não vai falar nada? E nada. E ele fazia assim: ó Deus, eu vou jogar, agora Deus, eu vou jogar. E nenhuma voz dos céus. E ele entendeu então que era para jogar. E ele jogou. Ele ficou meio triste, mas agradeceu a Deus e voltou para casa. Passado um tempo, ele estava na igreja. Chegou um irmão que congregava na mesma denominação, mas lá na cidade praiana. E o irmão chegou para ele e falou: escuta, eu estava andando lá pela praia e eu encontrei essa pasta aqui com música, e eu lembrei que você é músico, então eu trouxe para você. Aleluia. Você crê nesse Deus? Amém. Esse Deus é maravilhoso. Então, Abraão creu. Irmãos, será que nós cremos que Deus tem poder para tirar a vida de um desgraçado pecador da morte para a vida? Efésios capítulo 2, verso 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você já recebeu essa vida? Se você ainda não recebeu, Deus te trouxe aqui hoje. Não foi porque um parente te convidou, amigo convidou, missionário convidou, pastor convidou, parente convidou, avó convidou. Não, você está aqui hoje porque Deus está falando isso para você. Ele quer tirar a morte que existe dentro do teu coração, dentro da sua mente. Ele quer te dar vida. Simplesmente faça como Abraão, creia. Agora nós vamos para o ponto 2.
Fé compra a esperança humana. Essas palavras aqui do verso 18, elas são conflitantes aos nossos olhos. Por isso nós precisamos entender com os nossos olhos de fé. Verso 18: Abraão, esperando, compra a esperança. Você já fez isso? Esperar compra a esperança. Tem a esperança, mas até a esperança já foi embora. Até a esperança acabou. Eu contei domingo passado aqui sobre o exame e aquilo que um amigo meu começou a sentir, aquilo que ele estava sentindo de fraqueza, e foi detectado uma leucemia e ele morreu rapidamente. Quando eu recebi o exame essa semana, eu abri, porque eu pedi para a médica, eu falei, faz um exame também para ver a questão de câncer. E eu vi ali tudo normal no meu organismo. Eu falei, aleluia! Aleluia! Por outro lado, eu estava numa luta, porque eu lembrava de Jó. Jó diz assim: aquilo que eu temia, isso me aconteceu, e eu não podia temer, porque se eu ficasse com medo, é leucemia, é câncer, estou com medo, o que eu vou fazer? Isso provavelmente poderia ter acontecido. Mas o que nós precisamos fazer? Esperando contra a esperança, creu. Amém. Teve fé, acreditou. O mundo todo pode olhar para você e falar assim: você não vale nada, você não presta, sua vida é uma porcaria, etc. Mas Deus olha para você e fala: você tem valor. Amém. Glória a Deus. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Esperando contra a esperança. Queridos, é fácil a gente falar, mas vamos nos colocar no lugar de Abraão. Abraão tinha 100 anos. Ele esperou por mais de 10 anos. Deus deu a promessa de que a esposa dele teria um filho, Sara. Sara tinha 90 anos. Ela era estéril. A idade já os impossibilitava de ter um filho. Mas além disso, a condição física daquela mulher não a permitia. Mas Abraão esperou contra a esperança. Esperar contra a esperança. Tudo era impossível. Não tinha nenhum argumento para falar: Abraão, é possível você ainda ter um filho. Sara, é possível você ter um filho. E quando isso foi anunciado, tanto Abraão como a Sara, ambos deram risada. E o filho se chama Isaac. Então ele está ali esperando. E continua o verso 18: para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Repita comigo: aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus diz vai acontecer. Vai acontecer. Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga isso para ela: aquilo que Deus disse vai acontecer. Vai acontecer. Os pais que estão aqui, pais, os teus filhos vão ser salvos em nome de Jesus. Amém. Abraão esperou. Aleluia. Então, mesmo quando tudo pareça ser impossível, Deus é fiel. Deus não muda. Deus não muda. A pergunta que eu faço é: você já colocou a sua confiança em Deus? Mesmo naquele momento que a gente se sente perdido, você tem acreditado em Deus? O terceiro ponto: fé que não enfraquece. Olha o verso 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, não tinha mais como produzir filhos,
sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Mesmo assim, a fé de Abraão não enfraqueceu. Irmãos, como é fácil a fé diminuir. Acontece uma coisinha. Ah, está vendo? Vai dar certo, está vendo? Olha só, é o fim. Acabou. Não deixe a sua fé enfraquecer em nome de Jesus. Acredite. Acredite. Mesmo que a voz do seu eu lá no interior esteja falando assim para você: não dá mais, é impossível, acabou. Continue acreditando, não se enfraqueça. Muitas vezes o corpo fica abalado, fica. Muitas vezes as emoções ficam abaladas, ficam. Muitas vezes o nosso espírito se enfraquece, mas Deus continua sendo forte e poderoso. Deus continua sendo o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por favor, olhe o teu irmão aí do lado com fé. Fale para ele: não enfraqueça na fé, meu irmão. Não enfraqueça. Aleluia. Abraão não ficou ali olhando para as circunstâncias, olhando para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas lutas. Abraão não ficou olhando para a sua limitação. Abraão creu. Creu. Sabe, nós precisamos aprender através do Espírito Santo de Deus que aquele momento que vem toda essa enxurrada de sofrimento, de angústia, de tristeza, de problemas, é neste momento que nós não podemos enfraquecer na fé. Muito pelo contrário, são nesses momentos que nós temos que nos levantar em fé. Como está, irmão? Ao redor está uma porcaria. Como está a sua saúde? Os médicos falaram que eu passo de um mês. E você como está? Eu estou forte na fé, crendo que Deus vai me curar, crendo que Deus vai me libertar, crendo que o socorro virá. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Aleluia. Sabe aquele irmãozinho? E aí, irmão, tudo bem? Ah, mais ou menos. A fé já está lá, né? A fé já foi para consulta no hospital antes mesmo do corpo. Não enfraquecer na fé. Aleluia. Fortalecer essa fé torna-nos fortes. Em quinto lugar, né? Em primeiro lugar foi a fé em Deus que dá vida aos mortos. Segundo lugar, fé contra a esperança humana. Terceiro lugar, fé que não enfraquece. Quarto lugar, fé que não duvida. Ao comecinho do verso 20, não duvidou. Não duvidou. Queridos, eu preciso entender que o maior plano do diabo contra a minha vida e contra a sua vida é colocar dúvidas na nossa mente. O diabo é o maior pregador de dúvidas. Lá no início, Gênesis capítulo 3, Deus fez tudo maravilhoso. Aí a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz? A dúvida. Não comereis de toda a árvore do jardim. Olha que sem vergonha, mentiroso. Deus falou para não comer da uma única árvore, conhecimento do bem e do mal. O diabo joga dúvida. Quando Jesus estava ali no deserto, sem comer, levado pelo Espírito Santo, sendo tentado pelo diabo, o que o diabo, o tentador, falava, capítulo 4 de Mateus, verso 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse:
Olha a dúvida: se és filho de Deus. Olha no verso 6, ele disse: se és filho de Deus. Dá para perceber? Ele continua com essa mesma estratégia na minha vida, na sua vida. Ele vem com dúvida, ele coloca, ele semeia, ele planta na nossa mente a dúvida. Mas nós olhamos aqui para Abraão, esse homem justificado pela fé. Ele não duvidou. Mais uma vez, é muito amor e carinho. Olha para o teu irmão e fala assim: não duvide de Deus. Sabe que a dúvida é o primeiro sintoma de que a fé está indo embora. Olha lá, não duvidou por incredulidade. O que é incredulidade? Falta de fé. Ele não duvidou, ele continuou firme. Será que alguém aqui nessa manhã tem sentido fraco na fé? Qualquer coisinha já se sente abalado, desanimado, já sente incredulidade começando. Nessa manhã Deus quer fortalecer a tua fé. Aleluia. Ele não duvidou. E na contiguidade ali, é o nosso quinto ponto: fé que fortalece. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, o que ele fez? Se fortaleceu. Pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém? Nesses momentos, amados, é um momento que Deus, nosso Pai, Ele está lá no céu olhando para nós e esperando a gente olhar para as dúvidas que o diabo coloca, olhar para a situação, para os terremotos, para as avalanches, pelas tempestades, não é? E Deus espera que a gente nesse momento se fortaleça. Como que a gente se fortalece? Em primeiro lugar, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso que nós lemos a palavra de Deus capa a capa todo ano. É maravilhoso a gente sentar, a gente gastar um tempo de leitura da palavra de Deus, porque a fé vai sendo fortalecida. Tem aqueles que falam assim: pastor, mas eu leio e parece que eu não entendo. Deixa eu contar uma ilustração para você. Um menininho que morava no sítio com o pai. O menininho chegou: pai, eu não vou mais ler a Bíblia. O pai falou: por que, meu filho? Ele falou: porque eu leio, mas eu não lembro de nada depois. Aí o pai falou: tá bom, meu filho, pega ali a cesta de vinho, a cesta ali feita de palha de bambu, e vai até o riacho e traz água para mim. Aquele menininho pegou aquela cesta, né? Cesta tudo sujo de carregar todas as coisas, cheio de barro ali, cheio de poeira, etc. O menininho foi contente buscar a água para o papai, lá no riacho. Chegou lá, encheu a cesta e foi levando. A hora que ele chegou lá, foi dar a água para o pai, a cesta estava vazia. E ele voltou novamente, até que chegou um momento que ele falou: pai, não adianta nada eu buscar água, eu chego aqui e está vazio. O pai falou: dá uma olhada na cesta. E aquela cesta que estava cheia de barro, cheia de pó, cheia de sujeira, a água foi passando e limpou completamente. E o pai disse: assim é a palavra de Deus, meu filho. Amém. Pode ser que você se esqueça dela, mas ela está te limpando. Aleluia. Ela está te purificando. Amém. É alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito. Através da palavra nós somos fortalecidos. Qual outra maneira que nós somos fortalecidos? Pela oração. Queridos, tem um momento na vida, não sei você, mas que até para orar é difícil. Não é? Você entra no seu quarto, você fecha a porta, você vai orar e parece que a situação, a opressão maligna é tão grande. Nesses momentos
Se você não tiver nenhuma palavra, clama pelo nome de Jesus. Clama pelo sangue de Jesus. Fica ali, pelo menos, falando: Senhor Jesus, faz aquilo que o salmista do nosso salmo fez. Socorre-me, 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 socorre-me. E Ele vem em nosso socorro. Se fortaleceu. Em sexto e último lugar, fé na fidelidade e poder de Deus. Verso 21. Estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Deus é fiel. Deus vai cumprir a promessa dele. Amém. Aquilo que Deus te disse um dia. Amém. Talvez você possa até ter esquecido, mas Ele não se esquece. Nós tivemos uma época do rapidinho, não é? Geração do o máximo que esperamos é 3 minutos e o meu Jeová já está pronto. Já viu a pessoa em frente do elevador? Ela aperta uma vez, demorou milésimos de segundo, o elevador não chegou, ela dá mais 2 toques e mais. Eu já aprendi que você pode dar 100, que não vai fazer o elevador andar mais rápido. Você deu uma, acendeu a luzinha, é só esperar. E muitas vezes nós agimos assim para com Deus. Repita comigo: Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Amém? Amém. Pode ficar tranquilo. Se você está colocando tudo nas mãos dele, para você, para mim, pode ser que, não, Deus esqueceu, Deus não esqueceu, o tempo está passando, para Deus, Deus não está prisioneiro do tempo, está chegando ali o momento exato. Acredite que Deus virá ao teu socorro. Abraão estava plenamente convicto, não tinha sombra de dúvida. Se chegasse para Abraão e falasse assim: Abraão, mas cara, você vai fazer 100 anos, sua mulher tem 90. Ela é estéril. Cara, para com isso de que você vai ser pai. Ele estava plenamente convicto, ele estava seguro. Nada mudava a opinião dele. Por quê? Porque ele cria. Amém. Queridos, será que a nossa fé, será que a nossa confiança em Deus chega a esse ponto? Será que Deus, escrevendo a história das nossas vidas, será que Ele poderia colocar como exemplo as nossas vidas? Homens e mulheres de fé. Será que nós temos, assim como Abraão, fé? Cremos nesse Deus que, mesmo que morra, Ele tem poder para vivificar? Será que nós lutamos muitas vezes? A nossa fé nos leva a lutar contra a esperança. A nossa cabeça já falou, não dá mais, o nosso coração não acredita mais, a razão, a ciência, a medicina. Será que nós temos esta fé que vai contra toda a própria esperança que nós temos? Será que a nossa fé tem se enfraquecido? Irmãos, a gente muitas vezes pergunta: por que as pessoas saem da igreja? Eu creio que o primeiro motivo é esse: a fé foi embora, a fé acabou, não tem mais fé. Sem fé não tem esperança, sem fé não tem expectativa da ação de Deus, do milagre de Deus. Sem fé não tem esperança para cura física, emocional, espiritual. Será que a nossa fé, de vez em quando, põe um ponto de interrogação? Será que temos permitido a dúvida? Temos nos fortalecido através da fé? Será que nossa fé nos leva a acreditar na fidelidade e no poder de Deus? Eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Abraão foi colocado como
O homem que foi justificado não por obras,